Compartilhar a tela aqui com vocês para a gente discutir alguns pontos da aula de hoje, tá? Vou colocar aqui. Então, pessoal, não sei se todos assistiram a aula, mas a gente começou a entender qual que é o papel aí do engenheiro de produção na área de PDP. PDP, pessoal, é uma sigla que vocês vão ver bastante aí, né, durante o curso de vocês. Provavelmente vocês vão ter uma disciplina só falando de PDP, que é Processo de Desenvolvimento de Produtos, tá? É uma área extremamente importante para o engenheiro de produção também, tanto quanto a gestão das operações. E nessa aula de hoje, a gente viu a questão, né, de um pouquinho do contexto histórico, né, de quando surgiu aí, como que foi se moldando o processo de desenvolvimento de produtos, né, a questão de realizar um projeto de produto, né. E a gente vê que lá no início, né, na época da Revolução Industrial, até antes um pouco, um produto ele era feito simplesmente com base num pensamento de um artesão. Ele pensava em um determinado produto, ele ia lá e desenvolvia esse produto, né? E ao longo dos anos, esse processo ele foi modificado, né? Se a gente pegar hoje, a gente tem um ambiente totalmente globalizado, né? Em que os produtos eles são projetados simultaneamente, né, ao mesmo tempo em mais de um país, ou também projetados em um país e fabricado em outro. E para esse exemplo, né, vou pegar aqui o da Nike, em que a Nike ela tem como estratégia desenvolver os projetos, né, dos seus produtos, no caso do tênis, só que ela concentra as fábricas, né, a mão de obra lá para executar esse projeto em países, por exemplo, em que a mão de obra é mais barata, né? Então, a gente vê assim que atualmente projetar um produto é algo muito mais dinâmico, né? É literalmente globalizado. Então, pessoal, a partir desse histórico, né, que a gente viu aí, né, como que foi moldado com os acontecimentos históricos, a gente começou a estudar sobre ciclo de vida dos produtos, né? O que é o ciclo de vida de um produto? É o histórico do produto desde a sua criação até a sua retirada do mercado. Então, por exemplo, eu desenvolvi um celular hoje, né, projetei ele, desenvolvi todas as características, e aí o ciclo de vida desse celular vai ser desse momento em que eu tenho a criação desse celular até a retirada dele do mercado, né? E um ponto importante que a gente viu é que dentro da visão de ciclo de vida aí dos produtos, a gente tem a gente tem um tripé básico, né? São três características importantes, que é a questão do custo, da qualidade e do prazo. Ou seja, quando eu vou projetar um produto, né, propor algum novo produto para o mercado, eu tenho essas três características que são importantes, né? Qual vai ser o custo desse produto, a qualidade, o prazo de entrega para o meu consumidor, né? Só que, além disso, né, atualmente está sendo muito forte a questão da sustentabilidade ambiental, né? Ou seja, as empresas elas estão preocupadas em desenvolver, projetar produtos, mas que não danifiquem, não tem um impacto tão negativo aí para o meio ambiente. A gente tem que pensar em tudo isso, né? Eu vou desenvolver um produto, mas a pessoa vai consumir esse produto, onde ele vai ser descartado, né? O processo de produção dele está alinhado com a sustentabilidade, eu gero muito resíduo, o que, que eu faço com esse resíduo? Então, assim, a gente viu que, além de custo, qualidade e prazo, a questão ambiental aí também está presente, né? Só um minutinho, pessoal. Então, retomando, é muito importante a gente verificar nessa questão do meio ambiente, porque hoje, além das normas, o próprio governo cobrar das empresas certos requisitos com relação ao meio ambiente, né? Os próprios consumidores também, alguns deles estão preocupados aí com essa questão ambiental.
Então, a partir disso, a gente viu que a gente tem 4 estágios aí de um produto ao longo da sua vida útil, né? Que é a introdução, o crescimento, maturidade e declínio. Então, a gente viu lá na nossa aula esse gráfico aqui, né? Que a gente apresenta essas 4 etapas. Aqui a gente tem desse ponto até aqui a introdução, daqui até esse ponto o crescimento, daqui até esse outro ponto maturidade, e daqui para frente é o declínio. Então, pessoal, o que é importante a gente avaliar aqui? A introdução é quando a gente está lá criando o nosso produto, a gente pensa em toda a tecnologia, a gente tem muito custos, né, para a gente desenvolver e projetar um produto. Então, na fase inicial aí, a gente tem altos custos para isso, né? Só que a partir do momento que a gente começa a lançar esse produto e a vender, vem a parte de crescimento, né? Que aí ocorre a alta divulgação, as pessoas vão conhecendo esse novo produto e com isso eu consigo moldar esse meu produto, né? Eu vou inserir novas funções que são desejadas pelos consumidores, eu vou realizando melhorias nele. E a partir disso vem a etapa, então, de maturidade, que é quando há uma porcentagem maior de lucro, né? Porque eu consigo vender mais desse produto, porque ele está bem maduro, está bem reconhecido no mercado, então ele passa por um momento de muitas vendas, né? E aí eu consigo até, às vezes, fazer um preço melhor nesse produto, né? Consigo reduzir o custo dele. Então a gente tem essa etapa de maturidade. Só que a partir disso vem também o declínio, porque esse produto, às vezes, eu já modifiquei ele tanto que eu não tenho mais o que melhorar, ele já está defasado no mercado, né? Eu não tenho o que fazer mais. Então, por exemplo, a gente tem os celulares antigos aí, né? Eles saem do mercado, esses produtos, porque eles já não atendem mais, e eu já fiz todas as estruturações aí desse produto que são limitadas. Então, ele vai sair. Só que é importante a gente entender esse momento em que esse produto vai sair do mercado, né? Porque a gente não quer prejuízo. Então, antes mesmo desse produto, por que eu vou continuar produzindo um produto que eu sei que, né, já está na fase de declínio, já está nas etapas finais dele, né? Então, é importante o engenheiro de produção ter essa consciência também, ter essa análise desse produto aí, da atuação dele do mercado, né? Então, a gente tem que parar de produzir, né, antes de que comece a gerar prejuízos para a empresa, tá? Então, a gente começou a entender, né, o que é projetar, quais foram... que projetar, na verdade, é quando a gente produz uma descrição de algo que ainda não existe, né? Mas é capaz de viabilizar a construção desse produto em fase de criação. Aí eu até dei um exemplo, né, de um arquiteto junto a um cliente, porque o arquiteto, o que ele faz com o cliente? Vamos supor, um cliente chega lá e fala, olha, eu quero construir uma casa com as seguintes características, mas aí compete ao arquiteto direcionar esse projeto, né? Então, um projetista, quando a gente pensa não no arquiteto em si, mas vamos trazer isso para a gente, né, como engenheiro de produção lá, eu tenho que ver, eu vou moldar, eu vou direcionar esse meu produto. E para isso, né, pessoal, a gente tem que ter alguns conhecimentos necessários para projetar, que é o de gerar ideias, avaliar os conceitos e a estruturação do processo de projeto. Então, assim, a literatura fala para a gente que não tem uma receita de bolo para eu ensinar para vocês, olha, projetar funciona da seguinte forma. Não. Eles falam que a pessoa que trabalha com essa área de projetos, né, ela tem os conhecimentos tácitos, né, que são inerentes dela, que são adquiridos a partir da experiência, da prática. Então, projetar, às vezes chega a ser uma questão de dom da pessoa também, né? Geralmente as pessoas que questionam muito, que querem entender muito que um determinado produto funciona, né? Que são as pessoas mais curiosas, geralmente elas vão tender a ter uma facilidade em projetar produtos, né? Então, assim, não existe uma receita de bolo. É claro que a gente, numa disciplina de processo de desenvolvimento de produtos, a gente aprende
algumas ferramentas que vão nos dar um norte, né? Que vai nos auxiliar a adotar estratégias de desenvolvimento de produtos. Mas também é importante a própria bagagem que esse profissional vai ter aí, tá certo? Até a questão um exemplo que eu trouxe, né, que é a questão desse espremedor de amassador de latas aqui, né, que foi baseado, muitos estudantes, às vezes, quando foram projetar esse produto, eles pensaram, assimilaram, né, muito ao espremedor de batata, ou então esse instrumento aqui usado em borracharias, né, como fazendo alguma pressão em alguma peça. Então, assim, são algumas estratégias mentais que são utilizadas aí pelos projetistas, né? Ou seja, essas duas ideias aqui contribuíram para gerar essa outra ideia aqui. Então, essa questão de fazer uma analogia aí de um produto ao outro, né? Outra questão também é a questão da imprecisão, né? Quando a gente está desenvolvendo um produto, a gente leva muito também a questão, assim, a gente tem que avaliar o mercado, como que ele vai receber esse produto. As pessoas, por exemplo, elas vão querer um celular maior, mais pesado, ou um celular menor, mais leve, só que isso tudo está amarrado com todos os componentes desse celular, né? Não adianta eu querer um celular mais leve, mas faltar componentes que vão dar agilidade nesse celular. Então, assim, às vezes a gente leva muito em consideração o caráter técnico, né, que são essas questões de que esse produto tem que ter algumas propriedades técnicas que não fogem, que tem que ter mesmo, ou então também o gosto pessoal do projetista, que acaba influenciando muito aí no desenvolvimento de produto, tá? A gente viu também que, olha só que interessante, projetar, pessoal, é uma atividade executada apenas por seres humanos, ou seja, não tem uma máquina que vai fazer isso para a gente. O que ocorre é que a gente vai ter ferramentas, programas computacionais que vão nos auxiliar a fazer isso. E a gente viu que a gente tem os sistemas CAD, né? Eu dei até o exemplo de uma peça que esse sistema CAD, ele consegue simular nessas peças aqui de plástico, ele consegue simular o preenchimento da forma dessas peças, né? E aí ele já consegue prever alguns erros, alguns defeitos, antes mesmo de produzir esse produto. Então essas ferramentas hoje, elas são extremamente importantes aí na vida do engenheiro de produção que segue essa área de engenharia de produto, né, de desenvolvimento de produto, porque a gente consegue simular antes mesmo de produzir e já acarretar em algum problema, algum prejuízo para a empresa, tá? Então, a gente viu a questão que é um desafio, né, que a gente tem, porque tem alguns conflitos. Por exemplo, eu vou desenvolver um produto, mas qual que vai ser o desempenho com relação ao custo? Olha, se eu quero um bom desempenho desse produto, talvez o custo dele seja elevado. Então, às vezes, a gente não consegue equilibrar tão bem essas questões, né? Por exemplo, também conforto e custo. Pensa, se a gente quer um carro confortável, será que para apresentar esse conforto nesse carro, o custo dele não vai ser mais elevado, né? Com certeza. Quanto mais confortável um carro, maior é o custo. Então, às vezes, a gente não vai conseguir um equilíbrio, por exemplo, de um bom conforto a um custo talvez razoável, né? Isso a gente fica difícil. Então, nem sempre, pessoal, existe uma solução ótima para o seu produto, tá certo? Vocês, né, nem sempre vão conseguir realizar isso. Outro ponto também que a gente viu é a questão que o que está ocorrendo atualmente, né? Boa parte das atividades hoje, elas são concentradas em melhorar produtos que já existem, né? Ou seja, o que ele quer dizer com isso? Por exemplo, a gente tem a bicicleta aqui. O funcionamento, né, toda a base de como se funciona uma bicicleta, ela se mantém aí ao longo dos anos. O que muda, por exemplo, são os materiais utilizados, que são mais leves. A gente colocou marcha na bicicleta, né, que é uma propriedade boa aí para o ciclista. Então, assim, a gente muda características. Mas não, vocês concordam comigo que a bicicleta de hoje,
é a mesma função da bicicleta de quando inventaram ela. Então, nesse processo aí, as empresas, geralmente, elas fazem isso. Elas desenvolvem novos produtos, mas que são, na verdade, melhorias, né, modificações de produtos já existentes, tá certo? Então, pessoal, basicamente, a gente viu essas questões que estão totalmente alinhadas, né, para a gente desenvolver produtos. Não é uma tarefa fácil, exige muito o quê? Que o profissional, ele pesquise o mercado, ele entenda o que está ocorrendo com esse mercado, né, se realmente é ideal aquele produto, né, então é uma área da engenharia de produção, assim, muito importante, que muitos engenheiros, eles fazem isso, eles estão dentro das empresas para propor produtos novos e o que? Gerar lucros, né, porque se eu vou desenvolver um produto novo, consequentemente eu espero que ele seja vendido uma quantidade muito boa para gerar lucros para a empresa, né. Então, mas aí o meu projeto, ele tem que ter um embasamento, ele tem que ter o quê? Um fundamento, né? Eu tenho que saber se realmente esse produto vai ser viável, tá certo? Então, assim, só para a gente, né, eu gosto de recapitular a aula do dia, né? Eu não sei se ficou alguma dúvida aí. Alguém quer perguntar alguma coisa, que viu o vídeo, não entendeu? Quer fazer quer falar de alguma questão? Todo mundo está tranquilo? Acho que sim, né? Tá todo mundo caladinho aí? Bem, pessoal, outro ponto, já que, né, ninguém se manifestou, que tem dúvidas sobre a nossa aula de hoje, eu acho que é uma aula assim, bem tranquila, né? Eu queria combinar com vocês o seguinte: todo mundo aí, todo mundo viu lá o calendário de provas, as instruções das provas, como que vai funcionar? Agora eu preciso que vocês respondam, pessoal. Conversem comigo aí, só para eu saber mais ou menos. Sim, sim, tranquilo. Mas, ô, Rafael, eu tava numa dúvida Hum. sobre uma outra parte da matéria. Era que sobre aquela lá, acho que era de aula extra, que você tinha até me falado, que acho que tinha que fazer 20 horas no mínimo. Ah, tá. É atividade complementar. Isso. Hum. 20 horas é o total, assim, de todas por mini curso que eu pegar, ou o mini curso em si, um só, tem que ter 20 horas? Não, pode ser vários minicursos. Você pode juntar, por exemplo, você fez 5 minicursos de 4 horas, então fecha sua carga horária. Mas você está fazendo, por um acaso você está fazendo um nivelamento de matemática? Tô. Então, quem está fazendo nivelamento de matemática não precisa de preocupar com essas horas para esse semestre, porque quando você faz o nivelamento de matemática, você ganha 20 horas complementares, entendeu? Entendi. Então, assim, Bacana. fica mais tranquilo. Se fizer hora a mais, aí o que a gente pode fazer? A gente aproveita para o próximo semestre, Ito, né? Quem fez nivelamento, mas fez curso online, aí a gente usa o nivelamento para esse semestre, e aí o curso online que você fez, assim, eu vou confirmar essa informação, mas eu tenho quase certeza que você pode aproveitar ele no próximo semestre. Porque todo semestre, pessoal, todo período, né, vocês têm que fazer 20 horas complementares, tá? Então a gente consegue fazer, né, aproveitar aí esses cursos. Só que acontece, por enquanto, eu acabei que não deu tempo de apresentar para vocês, mas eu deixei lá no Moodle um material que ele fala, porque, por exemplo, durante o curso de vocês, que são 10 períodos, todo período tem 20 horas complementares. Mas você não pode fazer todas essas horas apenas em mini curso, tá? Tem uma porcentagem do total de quanto que pode ser mini curso, do tanto que pode ser nivelamento, entendeu? Mas assim, como vocês estão começando agora, vocês não precisam preocupar, porque já tem o nivelamento, vocês vão fechar o primeiro período. Já os próximos períodos,
a gente, a faculdade também, a gente dá o suporte, né, a gente propõe atividades, por exemplo, eu tinha proposto a visita técnica, que acabou que não, né, não tem como acontecer, mas também é uma atividade que dá hora complementar, entendeu? Então, e depois eu vou passar para vocês aí com mais calma, mas quem tiver interesse já pode olhar lá no tópico no Moodle, atividade complementar, tem um manual lá falando sobre isso. Tá certo? Você entendeu, Gustavo? Entendi. Tran- Bacana. Tranquilo, né? Tranquilo. Então, pessoal, é o seguinte, o que eu queria falar para vocês sobre as provas, né? Tem o calendário lá direitinho. Uma coisa que eu queria frisar, no dia, pessoal, que não tem prova, tem aula normal, tá? Por exemplo, tem prova na segunda, mas não tem na terça. Então, os professores que têm aula na terça, eles vão dar aula normal. Aí vocês fiquem atentos, né, a essas questões, porque todo dia a gente vai cumprir as horas tudo direitinho. No dia que tiver prova, não vai ter aula, porque é o tempo que a gente vai disponibilizar, que a gente sabe que a maioria tem, né, que é na parte da noite, para realizar a prova, tá? Outro ponto que mudou também é o início da prova. Por exemplo, se a prova de vocês é igual a nossa, é na segunda-feira que vem, antes eu disponibilizava ela meia-noite desse dia, por exemplo, na segunda que vem, da dia 18. Então a prova ficava de meia-noite do dia 18 até as 23h59 do dia 18. Só que agora não, ela vai abrir às 18h50 18h50 do dia 18 e vai encerrar às 18h49 do dia 19, tá? E aí, 18h50 do dia 19, já abre, se tiver prova, no caso, eu não decorei o calendário, aí já vai abrir a outra prova desse dia, tá certo? Então mudou aí, tudo é 24 horas, mas mudou o intervalo aí do horário, tá? Então vocês fiquem atentos a isso. Outra observação que mudou também com relação à primeira etapa. Na primeira etapa, vocês não tinham como, por exemplo, eu respondi a questão número 1, passei para a 2, não tinha como voltar. Agora não, agora vai ter essa opção sim. Se você está na questão 1, tem dúvida, não sabe, pula para a 2, né, vai resolvendo e depois tem como vocês voltarem às questões anteriores, tá? Não vai ser daquela forma de respondeu e pronto, acabou, não. Tá certo? Todo mundo entendeu, pessoal? Alguém tem alguma dúvida com relação às provas? O resto é tudo a mesma coisa. A prova online, 150 minutos, né? Aquele modelo de questionário, são 10 questões, 8 fechadas, 2 abertas, tá? Todo mundo entendeu? Entendi. Durante a semana de prova, os professores vão dar aula. Essas No, aulas que eles vão dar vai ser, não pode ser matéria nova não, né? Ou vai ser revisão, ou pode ser a critério dele, uma matéria nova. então, no dia que não tiver prova, né? Uhum. Deixa eu ver aqui. Vou até pegar o... Deixa eu ver o dia que vocês têm prova aqui. Tem como alterar sim, Ítalo. Isso mudou, né? Se você respondeu a questão lá e você tá lá na 3, aí a 1 você fala assim, ah, não, acho que eu respondi errado. Vai ter como voltar e você, né, responder a questão novamente. Vai ter como vocês movimentarem aí na prova. Aqui, pessoal, vocês têm prova na segunda, terça, quarta da semana que vem. Aí na quinta não tem. Então, por exemplo, na quinta-feira que vem, eu não sei de que vocês têm aula, mas esses professores vão dar aula. E eu acredito, eu vou orientar eles a não dar conteúdo novo. E sim, por exemplo, se for um professor que tem aula que tem prova na próxima semana, ele fazer, por exemplo, uma revisão, né? Seria interessante. Porque são 2 semanas de prova, né? Aí na próxima semana vocês vão ter prova segunda, só na terça que não. Aí é quarta e quinta vai ter prova. Então provavelmente também eu vou orientar o professor desse dia para não
passar matéria nova e sim, às vezes introduzir um conteúdo mais simples, né? Porque se vocês forem olhar, vocês têm aula de segunda a quinta, e vão ser 2 semanas de prova. Então, na primeira semana, só na quinta teria aula. E na segunda semana de prova é só na terça. Então, acho assim, não tem nem muito tempo, né, de ficar passando tanto conteúdo, né? Mas vocês podem ficar tranquilo que qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês podem entrar em contato comigo, com o professor, mas eu acho que eles não vão dar matéria nova, não vou passar essa recomendação para eles, tá? Mais alguma pergunta, pessoal, sobre a prova? Aí, pessoal, falando em prova, né? Deixa eu já pegar o gancho aqui. A gente vai definir o seguinte: nessa etapa, a gente estudou gestão das operações. Então, foi a primeira uma aula. A outra, a gente viu um exemplo da gestão das operações, que é o Disc Pizza. Depois a gente teve a aula com o Renan, que foi uma aula assim mais para prática, né? Uma aula ilustrativa mesmo. E depois a gente, que é a aula de hoje, que é a aula da engenharia do produto. Então, tudo que a gente viu nessas 4 aulas é a matéria da nossa prova, que é, então, gestão das operações, engenharia do produto e a aula com o Renan. Tudo bem aí para vocês? Acho que está tranquilo, né? A matéria está tranquilo, não tá, pessoal? Tá bem aplicado, eu acho, né? A gente está conseguindo visualizar bem os exemplos, né? Eu tento trazer bastante exemplos para assimilar a teoria com a prática, né? Com algumas questões que ocorrem já, né? Então a gente fica combinado assim: matéria da prova, gestão das operações, engenharia do produto e alguma questão que eu possa perguntar, né, que foi da entrevista com o Renan, né, algo da aula lá que a gente aprendeu e que está relacionado também com a nossa disciplina, né, com a matéria também de gestão das operações, tá? Alguém tem alguma dúvida, pessoal, sobre alguma questão da outra matéria? Eu fico à disposição de vocês. A nossa prova é na segunda-feira que vem, mas quem estiver estudando, tiver alguma dúvida, quiser entrar em contato comigo, pode mandar o WhatsApp na hora que precisar, qualquer hora do dia, que assim que possível eu vou respondendo. Quem já tem costume de mandar mensagem sabe que eu tento responder o mais rápido possível. Então, vocês podem entrar em contato aí comigo quando vocês precisarem, tá? Alguém quer tirar mais alguma dúvida? Tá tudo tranquilo? Tudo certo, né, pessoal? Deixa eu ver aqui. Tranquilo. Beleza. Então é isso, pessoal. A nossa aula de hoje ela é mais curta, né? Eu já quem não pode participar, mas tem lá o vídeo já no YouTube. E aí eu fico à disposição de vocês e eu encerro a nossa aula aqui hoje, né? Já fiz uma revisão, a gente já conversou alguns tópicos, né? E aí, quem precisar de mim é só entrar em contato comigo, beleza? Qualquer dúvida aí eu estou à disposição de vocês. Espero que vocês tenham gostado da aula de segunda-feira passada, né? Com o Renan. Espero que ele tenha agregado valor aí, né, no conhecimento de vocês. Tá certo? Um abraço aí a todos, pessoal. Até mais. Até, valeu. Falou. Boa noite. Boa noite, boa noite. Oi, Israel. Beleza?